Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, aqui é o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Como vai você, meu amigo, minha amiga? Seja bem-vindo e bem-vinda ou bem-vinda de volta para a gente junto continuar aprendendo mais um pouquinho da Palavra de Deus. Que bom, mais um dia, né? Até aqui Deus tem nos ajudado, Deus tem nos guardado, Deus tem sido muito misericordioso com as nossas vidas. Hoje nós vamos continuar aqui em Gênesis capítulo 37, hoje a parte 2, episódio número 56, vamos concluir hoje o capítulo 37, no próximo episódio nós vamos para o capítulo 38, vamos continuar hoje aprendendo mais algumas lições da fantástica vida de José do Egito. Vá, eu te peço, veja se José saiu de casa inesperadamente. Ele não sabia quando ele saiu para procurar seus irmãos que ele nunca mais voltaria, né? Depois de uma viagem mais longa do que ele esperava, José encontra os seus irmãos, né? E como muitos que saíram de casa, José encontrou-se com guias fiéis, né? Geralmente a companheiros, professores, ministros para nos ajudar nessa jornada da vida. Como muitos fora de casa, José descobriu o mais importante, que Deus se preocupava com ele quando seu pai terrestre não poderia fazê-lo. Rúben, o seu irmão ali, foi o meio de salvá-lo da morte. Então ele foi vendido como escravo, ele ainda estava na estrada, tinha um longo caminho a percorrer até chegar aonde Deus queria colocá-lo. Devemos tomar cuidado com os pensamentos odiosos e pensamentos assassinos de homens ímpios e sanguinários, né, que tem por aí. Lembrando-nos de que aquele que odeia seu irmão é, até onde vai a intenção, um assassino. Em todas as nossas viagens temos que entregar nosso caminho ao Senhor e Ele nos guiará e nos defenderá. Nós vemos ali no versículo 20 e 21 do capítulo 37 que vemos muito da providência de Deus e da responsabilidade do homem, né? A palavra que teve Abraão em Gênesis 15:13 não parece ter sido pensada por Jacó. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Gênesis 15:13. Deus já havia avisado sobre toda aquela situação que estava prestes a acontecer. Então, depois de muito vagar, ele parecia estar estabelecido em Canaã, mas Deus estava cumprindo sua palavra. A predileção imprudente de Jacó por José, a sua preferência ali, a raiva, o desígnio assassino de seus irmãos, o esforço tímido de Rúben por sua libertação, o conselho sábio de Judá, a prisão de José por ordem de Potifar, a conspiração na casa do faraó, foram os vários passos pelos quais a estada no Egito foi ocasionada depois. As promessas de Deus, elas são certas. Pode parecer que haja muitos obstáculos vindos de nós mesmos ou das circunstâncias no nosso caminho, mas não há motivo para a dúvida. Causas improváveis ou remotas costumam ser instrumentos de Deus. A inveja dos judeus abriu para Paulo, através de sua prisão, uma porta para os gentios, que de outra forma ele não teria. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estavam na prisão sobre a causa de Cristo.
né? O ato cruel dos irmãos de José trouxe a realização dos sonhos de José, sua grandeza no Egito, o apoio de toda a família durante a fome que eles passaram e o cumprimento da palavra de Deus. Mas isso não faz com que aqueles atos dos irmãos dele estivessem menos errados. A culpa moral não depende do resultado, mas do motivo, da motivação. Deus deu o conhecimento da redenção para mover a nossa vontade e o exemplo de Cristo e da lei moral para guiar a nossa vida. O cumprimento de seus propósitos pertence a Ele mesmo. Ele não precisa de nossa ajuda para que isso aconteça. Não é sua vontade que abandonemos suas regras imutáveis do certo e errado, mesmo por causa do cumprimento da profecia, né? Para cada um há uma história dentro de uma história. Nossas ações levam a seus resultados apropriados, ao mesmo tempo que tendem a cumprir os propósitos de Deus, quer queiramos ou não. Cada um é um fator no grande plano que no decorrer dos séculos Deus está realizando. Homens como eles são sábios ou ignorantes, guiados pelo Espírito ou resistindo ao Espírito, amorosos ou egoístas, pressionando para cima ou seguindo os impulsos mundanos. Todos são tão dirigidos por um poder que não podem compreender e que realizam o que Deus deseja. Mas junto com isso há uma história que diz respeito a nós mesmos, que escrevemos para nós mesmos. Aqui é onde entra a responsabilidade do homem, cujas questões dependem imediatamente de nós mesmos. A cada um de nós foi dado uma medida de tempo, conhecimento, oportunidade e de cujo uso depende a linha de nosso curso. Nada pode desviar o curso da providência de Deus, mas de nossa fidelidade ou infidelidade depende nosso lugar e nossa alegria nisso. Daí o incentivo para trabalhar para Cristo, por menores que sejam as nossas capacidades ou habilidades. O pequeno é aceito tanto como o grande e como cooperadores com Ele, como diz lá em 2 Coríntios 6,11, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Então eles levantaram José, ele foi tirado do poço ali, né? No versículo 28 nós vemos isso, foi tirado da cova. Como compromisso, José, que havia sido jogado num buraco, seus irmãos inicialmente pretendiam matá-lo. A intenção deles era quase tão ruim quanto um assassinato. As Escrituras nos dizem que aquele que odeia seu irmão é um assassino. José só foi o vencedor na medida em que foi poupado. Aos irmãos pertencia uma profunda culpa. Eles o jogaram em um buraco para morrer, pensando possivelmente em diminuir a culpa, evitando o derramamento de sangue real. Nós também esperar encontrar armadilhas ao longo da vida. Para José, a armadilha veio de repente. Ele foi forçado a entrar nela. Ele agiu conforme acreditava corretamente ao revelar as más ações de seus irmãos e ele sofre por isso. Seus irmãos aproveitam a primeira oportunidade de trazer represálias sobre ele pelo que consideravam. Quando estão sozinhos, eles o agarram. Eram 10 homens para um adolescente. Irmãos covardes, fique com ele, dizem eles. No fundo do poço está a segurança e em sua secura a morte rápida. As armadilhas em que muitos tropeçam ou nas quais são atraídos são as seguintes: circunstâncias totalmente desfavoráveis na vida, ou tentações severas e irresistíveis para algum pecado, como intemperança, paixão ou luxúria, ou ganância, ou ambição, ou até mesmo orgulho espiritual.
uma dívida, uma perda de caráter e desânimo também são armadilhas profundas. Se passamos a amar o mal por si mesmo, isso é um poço muito profundo. E ele se junta àquele estado de desespero. Muitos são arrastados para esses buracos por descuido, indiferença e negligência, enquanto outros estão tão emaranhados pelas circunstâncias e condições de nascimento que é surpreendente que algum dia escapem. Frequentemente, a libertação das armadilhas mais profundas para José veio no momento certo. Veio em resposta a um desejo sincero. Os irmãos pensaram em lucrar com a sua libertação, mas Deus o estava salvando por meio da avareza de seus irmãos. José estava desamparado. Seus irmãos tiveram que retirá-lo. Devemos sentir nosso desamparo. E então Cristo certamente nos livrará do abismo do pecado e do desespero. Os irmãos de José tinham objetivos baixos, mercenários, ao levantar seu irmão do buraco, daquela cova. Jesus é todo amor e abnegação. No esforço de nos salvar, nada além da longa linha de sua obra concluída e amor fervoroso poderia alcançar as almas. Quando tirados do buraco, não estaremos inclinados a elogiar a nós mesmos. Devemos atribuir toda a glória àquele que nos tirou do abismo profundo e da lama e colocou nossos pés sobre uma rocha e estabeleceu nosso caminho. Beleza? Eu te espero no próximo episódio do capítulo 38 para a gente continuar meditando sobre essa fantástica história, né? Beleza? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Até breve. Um abraço.